Olá pessoal, estamos aqui de volta. Então hoje eu vou falar para vocês aí fazer o fechamento desse conteúdo que a gente estava vendo. Lembrando, esse conteúdo então ele vai fechar para a atividade presencial que a gente vai fazer no final desse período de férias, né, que foi antecipado, tá? Então, como de costume em todas as nossas aulas, então vou recapitular o que nós vimos até hoje. Então, a gente viu desde lá do início o significado de sociologia, o que ela estuda, e aí nós organizamos esse estudo pensando, primeiro, lá nas categorias, né? Indivíduo, grupo, classe, localidade, cultura, né? Que são lugares comuns que a gente frequenta o tempo todo na discussão da sociologia, né? Foi a primeira coisa que a gente viu. Depois a gente viu o contexto de surgimento da sociologia lá no século XIX, resultado das mudanças revolucionárias que vieram ao longo da história moderna e contemporânea, mas que aconteceram principalmente no século XVIII. Vimos como o foco da sociologia está ligado ao século XVIII, o foco de análise de lá para cá, que ela está pensando, especialmente no que se trata da Revolução Industrial, tá? Então, é isso que a gente tratou. E a partir daí fomos conversar a respeito dos pensadores clássicos da sociologia, que é o que a gente encerra aqui. Então, desses pensadores clássicos da sociologia, nós vimos primeiro o Émile Durkheim, né? E a noção de fato social. O fato social que é coercitivo, é geral e é exterior. Essas são as características dele, ele dá coesão para a sociedade. E dentro de toda a explicação do Durkheim, só resumindo, né, ele coloca o funcionamento dessa sociedade em torno do fato social, né, e a questão do fato social, da transformação social, está vinculada ao conceito de solidariedade. E aí a sociedade, então, passa a ter uma transformação a partir do momento em que nós temos a mudança da solidariedade mecânica para o desenvolvimento da solidariedade orgânica. E ele acreditava que isso aconteceria devido ao trabalho especializado, tá? Onde você desenvolve um entendimento tão profundo da utilidade, função daquilo que você faz e que você desempenha isso então na sociedade com aquele entendimento que já lhe é interior e não mais de maneira mecânica, como quem diz: oi, como vai? Não está nem aí com você, não quer saber como é que você vai. Então é aquele que realmente tem dimensão, tem entendimento da sua função no mundo, tá? Esse foi o primeiro momento. Bom, só lembrando que antes disso nós vimos um pouco sobre positivismo, né? E lembrando que o Durkheim é positivista. Aí nós falamos do Auguste Comte. E do positivismo, o mais interessante é que ele segue um veio liberal, só que ele não acredita em revoluções. Ele acredita que as mudanças têm que ser gradativas, porque uma revolução cria desordem, né? E ele está partindo no pressuposto que também está na bandeira brasileira, ordem e progresso, né? Então, a sociedade está progredindo, vai melhorar, isso é, pela mão da ciência, dá para, é cientificamente viável, adequado pensar isso. Então, há uma crença muito grande na ciência, pelos positivistas, né? E nessa noção de progresso, uma visão de que o que estava para trás era pior e que a gente está melhorando o tempo todo. Isso é uma noção positivista, tá? Existem outras noções. E aí a gente vai ver uma noção diferente dessa no Karl Marx, né? Que eu já falei no conteúdo anterior que eu postei para vocês. Do Karl Marx, então, só lembrando um pouco, né? A gente falou bastante dele, tudo, acho que foi legal. Agora, o que precisamos lembrar? Da mesma maneira que Durkheim parte do fato social, o Karl Marx parte das classes sociais para analisar a sociedade.
Então, o principal para ele, né, a categoria principal de análise, digamos assim, de onde ele parte, são as classes sociais, ou, melhor dizendo, a luta de classes. Tá? Então, a partir daí ele desenvolve todo o entendimento dele, né, de que há um conflito entre classe dominante e classe dominada, e que na sociedade liberal, burguesa, né, nós temos como classe dominante o dono da indústria, né? Sempre ao longo da história, quem é da classe dominante é aquele que detém os meios de produção da vida material. No caso da nossa sociedade capitalista, é a burguesia que detém os meios de produção da vida material, que são a indústria. E o operário ou proletariado é a classe dominada, é aquela classe que só detém as mãos, os meios de produção ela não detém, mas ela detém a mão de obra e oferece a mão de obra em troca de sua subsistência. Tá? Então, esse é o momento que nós temos aqui dentro da nossa sociedade moderna e contemporânea. Tá? Bom, a partir daí, o Karl Marx analisa toda essa questão, desenvolve bastante, tem muitos livros a respeito disso, tem o Manifesto do Partido Comunista, tem o Capital, né? O Manifesto do Partido Comunista foi escrito por ele e o Friedrich Engels. Então, assim, tem uma obra vastíssima, muito boa, e para quem tem alguma dificuldade, problema em aceitar que a obra do Marx seja boa, né? Porque fala-se muito nisso e é como se fosse algo proibido. Na verdade, para você entender o capitalismo, leia Marx. Tá? Inclusive, se você quer ter uma empresa, é importantíssimo você ler Marx para entender a dinâmica de funcionamento da relação de classes. Né? E entendendo que dessa maneira é possível melhorar, você pode, inclusive, tentar diminuir esses conflitos e, enfim, traçar estratégias a partir daí. Então, esse é um entendimento válido, fundamental, para conhecermos a sociedade, não apenas para fazer a revolução, mas o Marx, sim, defendia a revolução, né? Que seria o processo revolucionário dentro do próprio capitalismo que daria origem ao socialismo. Tá? Então, a história do homem é a história da luta de classes entre a classe dominante e a classe dominada. Nesse conflito de classes, nós teríamos uma sociedade igualitária. Tá? E aí seria o fim da luta de classes para o Marx. Né? Então, a gente teria uma sociedade com uma economia planificada, em que todo mundo tivesse acesso a tudo, garantido. Né? E aí seria o fim da propriedade privada, né? Seria, no caso, inicialmente uma ditadura de Estado, o que ele chamou de ditadura do proletariado. Foi isso que ele defendeu. Então, de modo geral, a sociedade, para o Marx, a categoria principal de análise são as classes sociais e a sociedade ela se transforma a partir da luta de classes. Né? Isso ele faz como um esboço de história geral. Ele critica muito o positivismo, se opõe a Durkheim, principalmente na medida em que ele coloca a necessidade da revolução, de uma transformação estrutural, não gradativa. Tá? Porque, como ele prevê, a burguesia não vai abrir mão da sua riqueza voluntariamente para ajudar as pessoas. Ela vai ter que realmente passar por um processo revolucionário por iniciativa dos mais pobres, de acordo com o Karl Marx. Tá? Então foi isso que a gente viu em linhas gerais, né? Porque a gente já falou bastante disso, eu estou recapitulando para a gente não perder a linha de continuidade, como eu sempre faço nas aulas presenciais. E aí a gente vem agora para o último pensador dentro dos pensadores clássicos da sociologia, né? da sociologia clássica. Aí nós estamos na companhia agora do Max Weber. Algumas pessoas gostam de pronunciar Max Weber, né? De qualquer maneira,
Meus professores sempre falaram Max Weber, então eu continuo de acordo com eles, e só se a gente falasse alemão para falar a pronúncia exata, né? Então, o Max Weber, a categoria que ele utiliza para analisar é a chamada ação social. Então, o que a gente pode pensar de ação social? Ação social hoje é uma expressão usada, tem setor de ação social na prefeitura, né? Ela é muito usada, só que o que o Marx está falando, os critérios que ele usa, são bem específicos, tá? Então, a gente já viu o fato social, vimos as classes sociais, né? Agora a gente vai ver a ação social. Então, o que é ação social? A ação social, na verdade, é toda e qualquer ação que seja orientada pelo para sociedade, ou as duas coisas juntas, né? Bom, qual que é o exemplo que eu quero dar disso de uma maneira bem simples? Imagine, vamos dar uma transcendida, vamos junto nisso. Imagine que você está numa ilha deserta, aquela historinha de filme, né? Aquela brincadeira. Então vamos fazer essa brincadeira. Você está numa ilha deserta, só você, mais ninguém, tá? E aí você tem lá, você descobre um lugar que tem comida e você pode comer. Bom, então estou lá nesse lugar, lugar coberto, achei abrigo e tem comida aqui, eu posso comer. E aí você vai comer. Aí de repente você fala assim, mas eu estou com a mão suja, deixa eu achar um lugar para lavar as mãos. Isso diz respeito a uma ação social. Por quê? Você está sozinho, não tem ninguém te vigiando, tá? Você encontrou o que você precisava, só que quando você vai usufruir disso, a sua ação é uma ação orientada por todo um conjunto, um acordo social do qual você faz parte. Então, naquele momento você não precisa dar satisfação para ninguém, né? Você está sozinho numa ilha, mas ainda assim a sua ação ela é orientada por toda a sua bagagem. Então, só para a gente não confundir com o fato social. O fato social, lembra das características dele, lá do Durkheim. Ele é exterior, ele é coercitivo, ele é geral. A ação social te coloca num outro lugar, porque ela tem esse alcance subjetivo. Então, o fato social ele é coercitivo e exterior. Nesse exemplo que eu dei, né, e ele foi proposital para que você entenda, não tem nada nem ninguém obrigando você a agir daquela maneira. Então, por que você age daquela maneira? Mesmo que a sociedade não esteja ao redor, ela está dentro de você, na sua subjetividade, ela faz parte de você. Então, no fato social, você tem essa imposição. Na ação social, você tem essa adesão. Entenda bem isso. Então, na ação social do Max Weber, significa o quê? Que é toda ação orientada para a sociedade. Pela e ou para a sociedade. Bom, então é uma ação de indivíduo que é orientada pelos outros indivíduos. Ela se dá na relação. E essa relação acontece mesmo quando os indivíduos estão ausentes. Essa que é a questão do exemplo. Então, você vai lavar a mão, porque minha mão está suja, né? Mas alguém te ensinou a lavar a mão, você aprendeu isso e, enfim, né? Você acreditou que deveria fazer dessa maneira, você vai lá e lava a mão. E a mesma coisa, vamos dizer o seguinte, que ele vai comer e de repente ele pode achar assim, olha, mas está faltando talheres. É para que talheres? Você já até lavou a mão, não tem ninguém olhando, ninguém te avaliando. Mas de alguma maneira você aprendeu que é assim que funciona. E aí você passa a agir dessa maneira. Então você vai lá e fala, não, vou realmente procurar os talheres, procurar um prato, né? Mas ninguém está te cobrando isso. Então, toda vez que você age, às vezes até instintivamente, ainda assim, quando ser humano,
enquanto ser social, você acaba orientando a sua ação por valores, hábitos, costumes, entendimentos da relação com os outros. Tá? Então, aí você tem a ação social. Então, a ação social, eu postei um resumo para vocês, peço que leiam, né? Se quiserem abrir enquanto veem aqui, né? Aqui eu coloquei descobrir onde devo esperar, um outro exemplo que eu dei, num determinado ambiente e optar pelo lugar em que houver um grupo de pessoas esperando. Ações esperadas e concebidas socialmente. Reagir a uma agressão imediatamente ou em médio prazo. Sobre a ação social, podemos citar diferentes realidades sociais. Então, quando você age, né, em relação a outra pessoa, você espera uma reação dela. Então, a ação social também diz respeito a isso. Ou seja, você tem uma relação com o outro. A sua ação, toda ação, no final das contas, acaba sendo uma ação social, porque toda ação que você tem está de acordo com uma reação de aprovação, desaprovação que você espera do outro. E essa aprovação, desaprovação, como eu falei, ela pode, no limite, até seja alguém que está ausente, que nunca vai estar presente, porque nós somos seres sociais. Inclusive, enquanto estamos sozinhos, a sociedade acompanha a gente interiormente. Tá? Bom, tudo bem. Se essa categoria, ação social, é aquela principal, digamos, ponto de partida, né, porque tem muitas outras, o trabalho do Weber também é bastante extenso. Se ela é o ponto de partida, então, diante disso, a gente pode perguntar como que ele classifica a ação social, como que ele entende a ação social. Então, ele tem realmente uma classificação extensa. Ele coloca a ação social podendo ser racional ou irracional. Tá? Então, como que a gente divide isso? Pensa então, ações racionais. O que é racionalidade do Max Weber? Ele tem bem claro isso. E ele está olhando, como todos os outros que a gente citou, para a Revolução Industrial, para toda a sociedade se organizando após a Revolução Social, para a organização do Estado, então, e da grande indústria, das grandes instituições, das grandes cidades. Então, o que ele entende? Olha, racionalidade, ela organiza meios para atingir determinados fins. Tá? Então, toda ação social racional, ela organiza meios para atingir determinados fins. Então, isso é racional. Tá? Então, se eu quero montar uma empresa, tá, meu objetivo, quero montar uma empresa. Vamos ter uma ação racional relacionada com isso. O que nós vamos fazer então? Tá, o que eu preciso para montar essa empresa? Quais são os meios necessários? Bom, preciso de capital inicial, né? Eu preciso definir claramente o que eu vou fazer, preciso de capital de giro, preciso de um público-alvo, preciso saber como organizar juridicamente essa empresa. Então, quer dizer, todos esses itens são meios para se alcançar determinados fins. Tá? Então, essa é a racionalidade. Bom, ele coloca também a ação irracional, a ação social que é irracional. Por que ela é irracional? O que seria, então, a definição de irracional? Tem várias categorias, especialmente as ações que são afetivas. Né? Eu sempre gosto de dar o exemplo de alguns alunos que eu tive, que naquela apresentação inicial que a gente pergunta, tá, por que você está aqui nessa faculdade? Eu sempre lembro de um caso, né, de um aluno que respondeu assim, não, eu estou fazendo esse curso nessa faculdade porque a minha namorada também está estudando aqui. Aí eu perguntei para ele, tá, mas por que esse curso? Ah, não, esse curso foi o que deu certo para eu fazer, eu só queria ficar perto dela. Ou seja, a afetividade é que moveu a ação, o vínculo dele afetivo,
com a namorada, mover a ação dele. O que seria uma ação racional, então, para contrabalancear nesse mesmo exemplo, para contrapor? Seria o seguinte: todos os alunos que dizem assim, não, eu estou aqui, né, porque eu quero me desempenhar essa profissão, eu quero seguir adiante com a minha carreira e tal. Bom, então você tem objetivos bem mais racionais e não uma motivação afetiva. Motivação afetiva significa o quê? O que esse menino está alcançando com isso? Tá, tem um objetivo racional, sem sombra de dúvida, ficar perto da namorada, tá? Mas esse objetivo racional, ele só é racional até aqui, porque a motivação profunda dele é afetiva, né? Por que ficar perto? O que ele vai conseguir com isso? Só ficar perto mesmo, só atender à afetividade dele, entendeu? Esse impulso afetivo. A mesma coisa se dá na religiosidade e na tradição. Então, sei lá, vamos pegar uma família de advogados, de juristas, né? Em que o avô era jurista, o pai era jurista, né? A partir daí, esse filho, neto, é jurista e ele acha que os filhos dele vão trabalhar na área do direito também. Por quê? Porque é uma tradição de família. Esse filho, esse neto trabalha no mesmo escritório que o avô dele trabalhou, que o pai dele trabalhou, entendeu? Então, uma tradição que se segue, que te orienta. Isso no âmbito profissional, familiar, uma coisa mais simples. Agora, você quer ver realmente tradição e ver a irracionalidade disso, é quando você pega tradições regionais, festas, que estão repetindo simplesmente aquilo que foi feito antes. Por quê? Porque é uma tradição. O que a gente ganha com isso? Às vezes não tem ganho nenhum, às vezes tem só investimento, tem só gasto, né? Gasto de energia, gasto de tempo, né? Mas é uma tradição. E às vezes coisas irracionais que as pessoas pensam, acreditam, defendem, porque é tradição. Porque era assim antes, tem que ser assim. Ué. Por que não vai ser assim? Né? A pessoa que na cozinha é um exemplo ótimo para ver isso. As pessoas aprendem a cozinhar de um dado jeito. Quando alguém chega lá e fala, não, mas tem outro jeito melhor. Fala, não, minha mãe me ensinou assim, meu pai me ensinou assim, na minha família todo mundo faz assim, então esse é o certo. Né? Quando eu morava em República era uma briga para fazer café da manhã. Porque quando a gente ia passar o café, eram 4 pessoas com 4 formas diferentes de passar café. Eu não sabia que tinha tanta forma diferente de fazer um café. E dava briga, porque só o jeito que você sabe é que vai ficar bom o café, né? Então, e essa irracionalidade também chega nas religiões, né? Porque a religião é uma questão de fé, né? Então, e baseado nisso, você tem uma ação que é irracional. Ela equaciona simplesmente a sua fé, as suas crenças que você está defendendo. Você não tem comprovação material, lógica, racional. Você tem a sua fé e não estou questionando isso, mas eu estou fazendo análise do ponto de vista do Max Weber, né? Então ela não é uma ação racional, é uma ação irracional, né? Então, só voltando claramente, ação racional, ação social racional equaciona meios para se chegar a determinados fins. Ação irracional, movida pela afetividade, pelas crenças, pela tradição, pela religiosidade. Tá? Então, dessa maneira é que o Max Weber analisa a nossa sociedade. Bom, e a transformação social? Como é que acontece, né? No meio disso tudo? Ele é o único desses que nós tratamos que contempla mais a subjetividade, tá? Como eu já falei, na ação social. Porque nós somos indivíduos interagindo e essa interação é o que forma a sociedade. E nós nos alimentamos dessas ações dos outros, porque nós nos orientamos pelos outros para definir o que nós somos na ação e como agir. Tá? Então é nessa interação social
que acontecem as transformações, porque é nela que a gente faz transformações, que a gente dá manutenção naquilo que já existe, que a gente consegue organizar o funcionamento da sociedade e as mudanças dessa sociedade, nessas interações constantes. Tá? Então, mesmo quando existem instituições, essas instituições dependem das nossas interações sociais. Tá? Então, é um mecanismo de organização, inclusive, do Estado. E o Max Weber vai analisar as grandes instituições e como que a racionalidade vai alcançando um nível de organização na história moderna e contemporânea, na atualidade, né? Até ele está pensando no século XIX, entrando ali no século XX, a tal ponto que a gente constrói uma estrutura burocrática em que as pessoas têm um valor que é apenas... não sei se isso é pouco, mas ele é restrito àquilo que você faz, sua função. Tá? E isso a gente vai ver depois, né? Depois das férias a gente vai ver mais, quando a gente for trabalhar a teoria geral da administração ou a sociologia das organizações, que aí a gente entra em teoria geral da administração um pouco, e aí a gente vai ver a teoria da burocracia. Agora eu só vou adiantar um pouquinho, né? Porque ela é do nosso amigo Max Weber. Então, o que ele coloca? Que as instituições, organizações, quando elas se fazem, elas atingem o tamanho, as proporções que elas tiveram depois desse processo de industrialização, depois de toda essa dinamização do Estado, das grandes instituições, grandes cidades, então a gente acaba tendo a necessidade de uma burocracia muito forte para poder controlar. A burocracia tem essa função justamente de regulamentação, de regulação, de comprovação. Tá? E ela é necessária diante dessas instituições tão grandes. Mas ele também diz que essa racionalidade, mesmo a racionalidade, mesmo essa organização de meios para se atingir a determinados fins, quando é levada ao extremo, a gente vai para o mecanismo de irracionalidade. Entendem isso? O que isso significa na prática? Já vê a pessoa que é tão racional, tão racional, tão racional, que você fala assim, gente, mas essa pessoa não pensa. Porque ela fica presa nesta racionalidade. E aí ela defende isso de uma tal maneira que isso se torna irracional. Ela não vê mais nada. Ela não vê, ela só analisa de acordo com aquelas variantes que racionalmente ela elencou. E tem outras. E aí ela despreza as outras. Então, o Max Weber fala isso. Então, vamos pegar a teoria da burocracia. É como, digamos assim, todo mundo, né, em todos os lugares aí usa crachá. Não é isso? A gente, às vezes, empresa usa crachá para entrar. Né? Aí, só que, às vezes, você trabalha lá 10, 15 anos, todo mundo já te conhece. E aí você tem que chegar lá no dado horário e... né, chega apressado porque está em cima da hora e alguém fala, cadê o seu crachá? Você fala, nossa, esqueci no carro, esqueci em casa, né? Aí, só que todo mundo te conhece, todo mundo sabe que você precisa estar lá, todo mundo sabe quem você é, e o crachá serve para quê? Justamente para identificar, né? Bom, então, aqui ele já está inútil, porque todo mundo já sabe que é você, já sabe que você trabalha lá, está esperando a sua presença lá, naquele horário, sabe que você está em cima da hora, mas aí o que vem? Sem crachá você não entra. Poxa, então quer dizer que essa racionalidade, essa burocracia, que é um mecanismo de racionalidade, que permite a gente controlar entradas e saídas, permite a gente organizar um universo muito grande de pessoas, quem deve estar aonde e quem está produzindo ou não, de repente impede uma pessoa de produzir. Por quê? Porque vira um protocolo que você segue irracionalmente. Você considera só a variante, só o critério. Por isso, inclusive, que todo radicalismo
não no sentido marxista, né, que a gente já viu isso, mas toda a radicalização do comportamento, quando não no sentido da busca de conhecimento, mas toda a radicalização do comportamento, quando ela fica limitada a esses critérios específicos, o que ela te leva? Ela te leva muitas vezes ao pensamento fundamentalista, né? Tipo, trabalhar é preciso, tá? Então tem uma pandemia lá fora, a gente precisa se retirar para poder não espalhar isso para todo mundo. Não, mas o trabalho dignifica o homem, tem que trabalhar. Entendem? Entendem como que isso fica considerando apenas um variante que vem da tradição, que vem das crenças pessoais ou sociais, religiosas, e isso se sobrepõe a outros variantes, nesse caso que eu citei, naturalmente fazendo menção ao momento que a gente está vivendo no Brasil, a toda a questão que também é racional, da infectologia, da medicina, da transmissão de doença, da necessidade de controle do avanço de uma doença. Então, a gente precisa sempre estar aberto, né? E o Weber é um defensor da burocracia, né? Como a gente vai ver mais adiante. Só que ele traz esse porém, ele traz essa explicação, tá? De como que as coisas devem ser forjadas entendendo mais profundamente os limites da racionalidade, digamos assim, né? E a ação religiosa também, ela não está desprendida, inclusive de objetivos econômicos. Ele tem um livro, o Max Weber, chamado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Se vocês tiverem curiosidade de procurar, vocês vão achar na internet, talvez vocês achem até para fazer download. E é um livro bem bacana, que ele fala de como as transformações, né, lá no século XVIII e antes foram indicando no capitalismo. Então você tem o desenvolvimento do capitalismo enquanto sistema econômico que vai predominando, a imposição desse sistema para todos, quer dizer, você tem que se adequar, não é uma escolha, né? As pessoas vão tendo que se adequar a esse sistema, e as religiões fazem isso, né? Então traduz uma ética própria, no caso do protestantismo, como ele analisa, e essa ética vai trazendo à tona o espírito do capitalismo, de toda a competição capitalista, de todo o trabalho dignificando o homem, trazendo ele para o universo do empreendedorismo, do ganho alto, enquanto inclusive o ganho alto sendo uma dádiva de Deus e do seu esforço que fez com que você tivesse esse reconhecimento, que é também um reconhecimento deificado, divino, materializado nas suas conquistas. Então ele defende isso na ética protestante, o espírito do capitalismo vindo junto. E aí, se a gente for além, pegando outros autores, vou citar aqui um sociólogo que é o Emanuel Wallerstein, ele já diz o seguinte, ética, discordando um pouquinho, acrescentando, na verdade, aquilo que o Max Weber diz, o Wallerstein diz, olha, não é só o protestantismo, não, a Igreja Católica sobreviveu até hoje porque ela também fez parte de tudo isso, ela também se adaptou. O espírito do capitalismo, ele foi entrelaçando todas as religiões, né? Foi uma questão de adaptação mesmo. Ele se impõe e toda a economia se impõe, e quem lida com a economia lida hoje com a economia capitalista, em qualquer mecanismo, instituição e mesmo nas instituições religiosas. Bom, é isso. Então, encerro aqui esse vídeo a respeito do Max Weber. Espero que tenha clareado, já vou postar para vocês, assistam, né? Até dia 31/3, eu ainda estou com acesso, né, à sala de aula virtual. Se vocês fizerem perguntas lá na aba Fórum, eu respondo, tá ok? Se não, aí só depois, lá no dia 4 de maio, que eu vou poder responder para vocês, tá? Até, valeu!